Nossa. Na Praça Nossa tinha um imitador do Walter Mercado. A extinta TV Manchete veiculava as propagandas dia e noite de Walter Mercado. Walter Mercado ele era entrevistado por grandes ícones da televisão brasileira, e isso dava a ele então a autonomia, a autoridade para que ele então continuasse com suas previsões esotéricas, ganhando assim maior número de seguidores e de multidão no Brasil. E inclusive muitos artistas, ícones da televisão brasileira, atores, atrizes, davam o seu rosto e a sua voz, davam a sua imagem para fazer propagandas esotéricas, colocando Walter Mercado como a maior figura icônica desse mundo da astrologia e da adivinhação. A adivinhação é como se fosse uma divina revelação, profecia ou visão. É algo que a pessoa ela faz possuída ou tomada, segundo eles, por uma ciência, mas a gente sabe que por detrás dessa pseudociência o que tem na verdade é a ganância por dinheiro, visando o lucro financeiro e econômico com suas previsões, e também vendas de objetos e de coisas chamadas divinas ou coisas de luz, para que as pessoas possam colocar em suas casas e assim por diante. Inclusive até hoje, em alguns consultórios de médicos, em alguns escritórios de artistas, de empresários, tem sempre lá uma pedra chamativa, uma pedra esotérica do iluminismo, uma pedra que vai tirar o mal olhado, que vai tirar a inveja, que vai afastar o mal e vai atrair as bênçãos, o enriquecimento, a felicidade, a alegria, o prazer e a paz para aquela determinada família ou pessoa. Então, os ícones da televisão brasileira, meados aí dos anos 90, apareciam emprestando a voz, o rosto, emprestando a imagem para Walter Mercado. Eu quero colocar aqui uma propagandazinha do Walter Mercado, na época de 1990, que veiculava na televisão. Então todos os canais de televisão emprestavam ali a sua grade de programação para ele fazer propaganda. Então observe como é que era a propaganda de Walter Mercado em 1990. Aí eu quero que você veja o seguinte, se tem alguma coisa a ver com as igrejas de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui para os meus amigos que estão comigo. O Pedrosa, grande amigo Pedrosa, do canal Apenas a Verdade, uma bênção, sigam lá o canal dele. Meu amigo Ricardo Costa, canal Segunda Opinião, siga lá o canal dele, é muito interessante, muito bom o canal dele. E eu vou mostrar para vocês agora que me assistem, e vocês tirem as suas comparações, vocês tirem aí as suas conclusões. Porque é semelhante, é idêntico à programação de algumas igrejas evangélicas hoje. O que o Walter Mercado soltava de testemunhos de pessoas desesperadas, angustiadas, problemáticas, que ao se consultar com Walter Mercado, ou com um dos seus asseclas, adivinhos, tinham a vida mudada e transformada. Observe se não parece com testemunhos de igrejas hoje, de igrejas evangélicas hoje, pseudo-evangélicas hoje. Olha só, vou soltar aqui para você ouvir. Os discípulos de Walter Mercado ajudam milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Walter Mercado é o maior e mais poderoso astrólogo do mundo. Ele selecionou especialmente para vocês os mais competentes e responsáveis tarólogos, numerólogos, astrólogos e mestres em outras ciências esotéricas. Eu sinto como se eu estivesse ali presente com a pessoa que está me atendendo. E eu estava super angustiada e liguei para lá. E realmente eu encontrei amigos. Aí eu liguei, eu estava muito magoada e eles me deram vários conselhos e eu adorei. Depois daí, nossa, eu sempre liguei para eles, me senti bem. Tudo deu certo na minha vida. Mudou muito. Experimente você também a força dos discípulos de Walter. Ao vivo, a qualquer hora, de qualquer lugar do Brasil. Ligue já, os meus discípulos estão esperando a sua chamada. Ligue já. Você está vendo? Parece ou não parece com propaganda de igreja evangélica hoje, nos dias atuais? Parece ou não parece com aquela igreja que tem um símbolo do coraçãozinho,
símbolo do coraçãozinho vermelho que fica veiculando propaganda. Parece ou não parece? Parece ou não parece com os testemunhos da Igreja Universal do Reino de Deus? Parece. Inclusive, meu amigo, aprenda isto. Nessa vida, nesse mundo, tudo se copia. Então, o Walter Mercado, que morou nos Estados Unidos, ele era um porto-riquenho, ele faleceu agora em 2019, com 87 anos de idade, bilionário, sua fortuna aí é de mais de 200 milhões de dólares, riquíssimo, riquíssimo, com casa em várias partes do mundo, como por exemplo no sul da Flórida, e também lá em Porto Rico. Ele que começou a vida trabalhando em televisão. Aí ele começou a pegar ali o jeito de como fazer televisão e andou por esse lado da astrologia, da adivinhação, e ele então encontrou o seu espaço na mídia televisiva, adivinhando, revelando, profetizando coisas para as pessoas. E ele tinha todo um jeitão de se vestir e de falar. Ele se tornou um ícone dos anos 90. Há quem diga que ele era um andrógeno, que ele não era nem homem nem mulher. Há quem diga que ele era a reencarnação de algum anjo. Há quem diga que ele era um ser divinizado, né? Tamanho as suas palavras, ele tratava muito com amor, com amor. Pra você ter ideia, Walter Mercado, no ano de 1998, eu assisti essa entrevista no SBT, domingo à noite, ele deu uma entrevista para Marília Gabriela, no programa da Marília Gabriela no SBT, que passava aos domingos à noite, depois do programa do Silvio Santos. Ele deu uma entrevista para Marília Gabriela em 1998, falando sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, e lá no programa ele chegou a dizer que ele era um cristão batizado, era um cristão católico, romano batizado, e que ele chegou a fazer grandes estudos, enfim, e ele fez algumas previsões, inclusive para o Brasil. Walter Mercado, em 1998, fez previsões para o Brasil e dizia Walter Mercado que os astros estavam dizendo para ele, que o cosmos estava dizendo para ele, estava tendo previsões futuras do Brasil, isso em 1998, que o Brasil ia entrar em uma época de prosperidade e de riquezas e tal. E a gente está vendo o Brasil só afundando a cada dia, ou seja, a previsão do Walter Mercado não era assim tão precisa, não é mesmo? Então, ele dizia que via as mulheres no poder, ele dizia isso em 1998, ele dizia que ele via as mulheres no poder, as mulheres dominando, e enfim... Resumindo, quem é que foi para o poder foi a Dilma, e a Dilma fez o que fez com o Brasil. Então, as previsões de Walter Mercado não eram tão boas assim, não funcionaram como as pessoas previam que se funcionasse. Não só previsões para o Brasil e para a política, mas o Walter Mercado também fez previsões para a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Isso em 1998. Walter Mercado, que era esse astrólogo, que era esse ícone da televisão brasileira, e também em Porto Rico e nos Estados Unidos, TV para a língua espanhola, TV para os hispanos, ele dominava, era ele quem dominava. E ele colocava então as figuras ilustres de novela, como por exemplo as figuras famosas da TV Manchete. Lembra do Pantanal da TV Manchete? Ana Raiz, Zé Trovão, que passava na TV Manchete, na extinta TV Manchete. Ele pegava os maiores artistas para fazer propaganda para ele sobre astrologia. E era algo, as pessoas ficavam impressionadas, porque ele usava um cabelão assim, meio vermelho, grandão assim, cheio. Ele usava uns anéis gigantes, maior do que o meu, uns anéis com pedras rosas, azuis. Ele usava umas correntes assim estranhas. Ele usava umas roupas assim, sabe, toda chamativa e tal. E ele, quando aparecia, era um espetáculo. Eu me lembro dele na televisão, no SBT por algumas vezes, em outras emissoras por algumas vezes, na própria extinta TV Manchete. Ele, quando aparecia, era algo assim terrível, porque ele veiculava muita propaganda
Então ele ficou muito famoso no Brasil. Você que tem aí acima de 40 anos de idade, deve lembrar do Walter Mercado. Ele dizia assim, ligue já, ligue já. Ou seja, era para você ligar lá e receber uma adivinhação. Você ligava lá e recebia uma orientação espiritual para a sua vida, igual acontece hoje com algumas igrejas evangélicas do Brasil, que mandam você ligar, que mandam você frequentar as reuniões, frequentar os cultos, e a mesma coisa, o mesmo método de Walter Mercado para esse pseudo-espiritualismo, esse pseudo-movimento profético. É a mesma coisa, o que Walter Mercado fazia em 1990, as igrejas fazem hoje. Esse negócio de se vestir aí com manto, se vestir aí com roupas icônicas, com roupas cheias de simbolismo, para chamar a atenção das pessoas, Walter Mercado já fazia isso em 1990. Então nada é novo. Então essa escola, essa academia, esses ensinos deslumbrosos, né, fantasiosos, de adivinhação, de revelação, esse negócio de cartomancia, necromancia, esse negócio de profetizar, de adivinhar, de revelar, de ter visões, ter sonhos, de tarólogos, de búzios, de ler os astros. Walter Mercado fazia tudo isto. Ele era um ícone da televisão brasileira, apareceu em 1990, ele estourou, explodiu na mídia, na fama humana em 1990, depois ele apareceu de novo em 2000, e ele era o maior ícone que já se teve nome, que já se teve noção no Brasil e no mundo no que diz respeito à astrologia. Hoje você vê na televisão brasileira um ou outro astrólogo, você vê um ou outro aí falando sobre numerologia, falando sobre adivinhação, sobre os astros, sobre signos, mas isso tudo começou lá atrás com Walter Mercado. O negócio é o seguinte, é que as pessoas elas espiritualizam aquilo que não é espiritual. Elas colocam Deus aonde Deus nunca esteve. Elas pensam que é evangelho aquilo que nunca foi evangelho. Há quem diga, isso os maiores eruditos, os maiores escrituristas do mundo, aqueles que realmente conhecem a história do cristianismo, não o cristianismo constantiniano, do 4º século para cá, mas o cristianismo do século, de dia 1 até o século 4, quando realmente o evangelho era o evangelho, quando realmente os homens de Deus eram homens de Deus, e não tinha essa bobagem que tem hoje de tentar adivinhar o futuro das pessoas, ou tentar jogar uma profecia, ou contar uma visão, ou tentar... Esse mercado que tem hoje. Hoje se tem mercado em várias áreas. Só que assim, as pessoas pensam assim, não, pastor Carlos, esse negócio de adivinhação começou agora. Não, não começou agora. Não começou agora. Cerca aí de 4.000 anos antes de Cristo já tinha essa história toda. O Antigo Egito, por exemplo, é cheio de adivinhos. Você pega a história do Egito Antigo aí, 4.000 anos antes de Cristo, daqui para lá são 6.000 anos. Você pega a história, por exemplo, do Antigo Egito, você vai ver lá, inclusive os próprios textos de Moisés, aparece Moisés lá confrontando, lá em Êxodo capítulo 3 e 4, e 5, e 6, e 7, até o 12. Você encontra lá Moisés confrontando Faraó. Faraó, para quem não sabe, era uma divindade na cultura egípcia. Então o faraó não era um mero homem, não era um homem mortal. Faraó na cultura egípcia, ele era divinizado, ele já era um deus na cultura egípcia, a ponto de sentar no seu trono e as pessoas reverenciarem a Faraó, temerem a Faraó. Não só Faraó, mas tudo no Egito era simbólico e representava um deus. A terra era um deus, o céu era um deus, o sol, a lua, as estrelas. Então tudo no Antigo Egito remetia a uma espiritualidade que eles acreditavam. O próprio faraó, quando morria, eles diziam o seguinte: vamos mumificá-lo. O que é mumificar? Era um trabalho que se fazia no corpo, no cadáver, para permanecer intacto o cadáver. E eles sepultavam
o faraó mumificado no seu sarcófago com os seus tesouros, porque eles acreditavam que ele ia ressuscitar, que ele ia acordar no mundo dos deuses, onde ele era um deus, e ele ia acordar rico, próspero. Então essa ideia de adivinhação, ela é antiga como é antiga a humanidade. Então nada é novo. Lá no Antigo Egito, por exemplo, o próprio Moisés, em Êxodo capítulo 4, enfrentou os bruxos de Faraó. Moisés pegou lá o seu bordão, o seu cajado, jogou no chão, e o bordão dele virou uma cobra. Aí os bruxos de Faraó também pegaram o bordão, jogaram no chão, e seus cajados viraram cobra. A diferença é que a cobra do bordão de Moisés engoliu as cobras dos bordões, dos cajados dos bruxos de Faraó. Então esse negócio essa visão espiritualista e divina das coisas já existia na época do Antigo Egito, e isso vem em toda a história. Então esse negócio de o sol ser um deus, a lua ser um deus, as estrelas ser deus, o céu ser um deus, a terra ser um deus, o que acontece na Índia hoje vem de tempos antigos. Na Índia o rato é um deus. Na Índia, se você matar um rato, você perde